queria dar título a essa mensagem em homenagem ao meu amigo Paulo Ricardo. Ele veio da religião, é um cara apaixonado pela religião. Ele ama tanto a religião que toda vez que ele vai pregar, ele fala assim: intitularei minha mensagem. Então, para você, Paulo Ricardo, um apaixonado pela religião, que chegou aqui usando terno e gravata, o título da mensagem de hoje é Uma noiva esperando ou uma esposa cooperando? Olha para quem está do teu lado assim: você é uma noiva esperando ou uma esposa cooperando? Alguém aqui, quantos aqui não são dessa casa? Levante suas mãos. Essa pergunta é para você que não é dessa casa. Quantos de vocês que não são dessa casa já ouviram falar em corte? Alguns não? Corte é um princípio que nós resolvemos viver nessa casa, não é imposto, mas nós vivemos isso. E o princípio da corte é o seguinte: um relacionamento entre homem e mulher é gerado, quando se quer estabelecer isso como um propósito de vida, é gerado no espírito e não na carne. Então, as pessoas que têm interesse umas pelas outras dentro dessa casa, elas estabelecem um padrão onde elas não se tocam, não tem beijo, não tem abraço, não tem amasso até casamento. Repita comigo: o padrão é alto, o nível está subindo. Isso não é imposto. Agora, quando você decide ir para um padrão mais alto, quando você decide mergulhar em níveis mais profundos, há um preço a ser pago. E esse preço tem que encontrar pessoas dispostas a pagar. E é interessante que quando as pessoas fazem corte nessa casa, elas fazem com um propósito, tem que ter uma data para se casar. Eu conheço um cara, um amigo meu, não vou citar nome, a gente está num montão de gente conhecida aqui, gente da região. E tem um amigo meu que está noivo, acho que faz uns 10 anos, cara. E daí toda vez que eu encontro com ele, eu pergunto a mesma coisa: e aí? Sim, ai apóstolo, eu não sinto ainda segurança no meu coração para me casar. E eu acho, cara, de verdade que a maior prova de que alguém não ama é uma frase dessa. Está 10 anos junto com uma pessoa e fala: ainda não me sinto pronto a me casar. Mas a minha maior preocupação e indignação não é com o cara, é como que uma mulher se submete a isso. Como uma mulher se sujeita a ficar 10 anos com um cara que ainda não se decidiu casar, tem uma boa condição financeira, um cara resolvido na sua vida. Repita comigo: acomodação. Você se acomoda numa situação, você se acomoda numa posição, e a acomodação é algo terrível. Sabe por quê? Porque quando a acomodação vem, ela leva você a antecipar etapas para que você possa usufruir dos benefícios do casamento, sem assumir a responsabilidade de um pacto e de uma aliança. Então a pessoa se acomoda, porque ela pode estar lá tendo uma vida íntima, pode não, ela começa a viver essa vida íntima, só que sem o compromisso, a aliança e o pacto que o casamento exige. E por que eu estou falando disso nessa noite? Nós como igreja, eu poderia dizer igreja no mundo, corpo de Cristo, nos acomodamos com a posição de noiva, e achamos, e tem tanta coisa de resgatar a noiva, de não sei o que lá da noiva, de limpar a noiva, de preparar a noiva. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se você está esperando o noivo, o teu lugar não é a igreja, porque o noivo que era esperado, ele chegou em Pentecostes, quando Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador que estará com vocês todos os dias. Ali foi o cumprimento de uma palavra, e o Espírito Santo veio, e tomou, e entrou, e possuiu, e fez habitação e morada em cada uma das pessoas, de maneira que, hoje em dia, aquele que vive uma vida de intimidade com o Espírito Santo não pode se chamar de noiva, tem que se chamar de esposa.
Porque a esposa tem intimidade, a noiva não pode ter intimidade. Se uma noiva tem intimidade, ela está fazendo um rompimento de lei. Então não tem como a igreja hoje falar que é uma igreja que caminha em intimidade se ainda não tem uma mentalidade de esposa, continua se achando noiva. E quando nós não transformamos a nossa mentalidade, ainda que a gente tenha uma carcaça, ainda que a gente tenha um exterior, com cara de íntimo, no fundo, nós não sabemos, nós não reconhecemos todos os direitos que uma aliança e um pacto nos dão. E é exatamente assim que eu encontro um montão de pessoas hoje, que se acham livres por causa de um estereótipo, por causa de uma roupa, porque pulam e cantam, mas na verdade estão tão presas como algumas pessoas no passado, que nós hoje tiramos até sarro e brincamos por causa da estrutura da religião. Porque houve uma transformação externa, mas não houve uma revelação no espírito. Quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos o papel de esposa, nós conseguimos entender melhor as relações dentro de um ambiente de família. Nós conseguimos entender o papel de um filho e um papel de pai. Sabe por que batem tanto na gente quando a gente fala de paternidade? No Luiz batem menos, porque quando a pessoa atinge uma expressão a nível nacional, mundial, como a graça que está sobre ele para produzir isso, poucas pessoas têm a coragem de bater, mas na gente que é pequenininho, o povo bate, já estão falando de paternidade. Porque não conseguem ter a revelação no espírito que a paternidade não é para usufruir da vida do filho, mas é para gastar tempo, dar trabalho. Quantos aqui têm filhos? Dá trabalho ter filho, dá trabalho educar. É um trabalho que é feito com amor, com prazer, mas dá trabalho. Quando você entende essa mente, você sabe que o que vem depois tem que sempre ir além. Por isso, o papel de um pai é lançar e não projetar. Repita comigo: o papel de um pai é lançar e não projetar. Sabe qual a diferença de projeção e lançamento? A projeção está vinculada a uma imagem. E tem filhos hoje que buscam pais que possam levar a projeção a ele, ao seu ministério. Tem pessoas hoje que buscam uma paternidade, não porque houve um vínculo no espírito, mas porque vem na paternidade a oportunidade de aparecer, de crescer e de fazer dinheiro através disso. Então, por causa disso que muitas vezes a paternidade se tornou um assunto corrompido, porque tem pessoas que, por não entenderem no seu espírito a revelação do que é, buscam projeção e não lançamento. A projeção acaba na vida de um indivíduo quando ele morre, o lançamento percorre gerações. A projeção acaba na vida de uma pessoa. Agora, o lançamento requer que você construa algo no espírito, e o que é construído no espírito não acaba, vai passando de geração em geração. Aquilo que Deus constrói externamente na minha vida pode se perder, mas aquilo que Deus constrói dentro de mim, eu consigo impartir sobre os meus filhos. Eu consigo impartir sobre os meus filhos naturais e espirituais, de maneira que o dia que eu não estiver mais nessa terra, eu continuarei falando através dos meus filhos. Lançar é ativar, é transferir maturidade para que os filhos possam ir além. E projeção é simplesmente tornar alguém conhecido. Você busca na tua vida projeção ou lançamento? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você quer projeção ou você quer ser lançado por um pai? Os filhos precisam ir além de nós. A igreja é uma igreja apostólica em sua natureza. E a unção apostólica ela é geracional. Um líder apostólico, e aqui eu não estou falando de apóstolo, estou falando de pessoas com mente apostólicas, possam ser elas pastores, possam ser eles mestres, evangelistas ou filhos, mas com uma mentalidade apostólica. Pessoas de mentalidade apostólica conseguem produzir uma geração que prossiga na sua ausência, porque eles constroem para o reino, eles não constroem impérios pessoais. Por isso não se impressione quando alguém te faz sentir arrepio pregando.
Esse cara é de Deus. Não, isso não me impressiona mais. E você sabe que eu tenho visto nessa casa, eu tenho visto as pessoas nesse lugar terem um pouco mais de maturidade. Eu me lembro de anos atrás, que bastava uma pessoa vindo do exterior, falar um outro idioma, e quando acabava o culto, formava filas de pessoas para receber uma oração. Porque se impressionavam. Um cara de fora. Hoje nessa casa, nós temos gerado filhos. E eu vejo muitas vezes quando se formam filas aqui na frente para receber oração, os preletores que vêm de fora têm menos pessoas para orar do que os pais que são pais nessa casa. Porque um filho, ele sabe que a confiança dele está no pai, e não em quem ele não conhece. E não quem faz ele sentir arrepio. Então não se impressione por arrepio. Se impressione quando você encontrar alguém que você veja nessa pessoa, uma pessoa que levanta outros. Que você veja sobre essa pessoa um espírito de paternidade. Que você veja sobre essa pessoa uma pessoa que sabe estabelecer casa e estabelecer altar. Nós temos muito cuidado com quem nós convidamos para ministrar. Antes do Luiz vir aqui, nós fomos lá conhecer ele. E ele é um cara que vive paternidade. Ele é um cara que levanta filhos. Porque nós não nos impressionamos com fama. Nós não nos impressionamos com arrepio. Nós nos impressionamos se nós estamos diante de pessoas que estão levantando e construindo para gerações. Não se impressione por quanto uma pessoa pode dar projeção na sua vida, mas o quanto ela pode impartir destino em sua vida. Às vezes você pode estar buscando projeção ministerial, e projeção ministerial acaba. Agora um pai sabe dar destino aos seus filhos. Um líder apostólico não foca em quantidade de igrejas, nem em quantidade de pessoas, mas em geração, em legado, em futuro, em nações. Isso uma mente apostólica produz. Nessa casa, eu vejo hoje ao menos 3 gerações de filhos. E eu posso ver nos meus filhos pessoas muito melhores do que eu. Muitas vezes sou constrangido pelos meus filhos. Pessoas que eu tenho convicção que irão muito mais longe do que eu. Ontem me emocionou ver o Lincoln ministrando aqui. Eu não vi. Eu ouvi aquilo que falaram. Hoje eu me emociono quando uma pessoa vem de fora e vem me procurar e fala: apóstolo, eu estou impressionado com o tratamento que eu recebi nessa casa. E eu vejo um filho servindo com amor e com alegria. Hoje eu vejo gerações que já estão na sua 3ª geração e já está produzindo fruto. Desde dessa galera que está mais perto, até uma geração que está o meu filho natural, o Caio, o Azaf do Mineiro, e até aqueles que já são bebês, mas a gente já vê sobre eles a glória de Deus, como a vida do João, a vida do Pedro e a vida de todas as outras crianças que estão nascendo nesse ambiente profético. Essas pessoas vão muito além das nossas vidas, porque nós somos plataforma de lançamento, nós não somos cobertura para impedir crescimento. O nosso prazer está em lançar os filhos, em ativar gerações. Tem muitas pessoas com projeção muito cedo, e isso traz ilusão. Quando você é projetado muito cedo, acaba tendo ilusão com a fama, não tem maturidade para entender o que é reino de Deus, e não consegue entender que no reino de Deus você deve agir, ser e ter o coração como de uma criança. E vocês me perdoem, mas hoje eu já estava chateado no almoço. Eu estava falando para o Luiz, estava falando para o Vitor, tudo que eu escrevi para ministrar já foi dito nesse lugar. Se eliminasse a minha palavra não faria falta. E daí eles falaram para mim: não, uma conferência quando está alinhado o céu e a terra, todo mundo vai falar a mesma coisa.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus 18, do 1 ao 4. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, repita comigo, humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Quando o Senhor começou a me falar a respeito de viver o reino e transformar a terra, que é o tema dessa conferência, a primeira coisa que eu ouvi do Senhor foi: para se viver o reino tem que ter o coração de uma criança. E nesse texto a palavra humilde, o original dela é tapeino. Na verdade essa palavra quer dizer ter uma opinião modesta de si mesmo. Você ter uma visão destituída de arrogância. E essa palavra era muito utilizada para se tratar a respeito da humildade que havia nas crianças, porque naquela época a criança só falava num ambiente de adultos, quando se era dado permissão. Sabe essas coisas que os meus filhos não fazem? Os do Lincoln também não, mas a gente vê em alguns outros filhos, se você está falando com alguém, fala: pai, pai, pai. Filho de alguém faz isso aqui? Quando você está conversando, chega e fala: pai, pai, te atrapalha na conversa? O meu não, os meus são educados, só o seu faz. Mas toda criança faz isso hoje, a gente acha a coisa mais normal do mundo. Mas naquela época a criança só podia falar se fosse dado permissão. E é dessa humildade que a palavra está nos dizendo. Sabe, esse cuidado de ficar calado, quando você está em um ambiente em que pessoas devem ser honradas. Esses dias que eu tenho caminhado perto deles, eu estou mais quieto do que o normal, porque eu entendi que nesses ambientes eu tenho que ouvir. Uma das coisas que foi falada nesses dias é que o conhecimento em si, ele não é algo produtivo, mas quando esse conhecimento é ordenado, ele se transforma em sabedoria, e a sabedoria sim, é algo que pode ser utilizado na tua vida. O conhecimento ordenado é sabedoria, mas o conhecimento em si mesmo pode só gerar arrogância, soberba. Quando nós encontramos pessoas no reino, desprovidas de vaidade pessoal, essas pessoas estão sempre preocupadas em construir algo coletivo e não pessoal. E eu quero te falar uma coisa, sabe por que eu estou pregando nessa conferência? Porque eu tenho como paternidade alguém totalmente desprovido de vaidade. Porque eu tenho como paternidade sobre a minha vida alguém que morreu já faz muito tempo. E eu vou falar para você de todas as pessoas que podem existir no mundo gospel. Nesse mundo, nessa geração, eu não conheço alguém que eu devo honrar mais do que o apóstolo Eli. Alguém que nunca se relacionou com ninguém por interesse pessoal, mas por propósito. Que ama aqueles que ninguém ama e paga um preço caro por isso. Que quer aqueles que ninguém quer. Que lança seus filhos de maneira que nós, como filhos nessa casa, não temos justificativa para viver vaidade, orgulho ou soberba. Porque nós somos constrangidos a viver misericórdia, observando a vida do nosso Pai. Eu vi ao longo da minha caminhada com Ele, de mais de 20 anos, todas as vezes que na época que nós vivíamos uma estrutura um pouco mais religiosa e tinha conferência anual das igrejas, e nessa conferência anual das igrejas tinham sempre os pastores que estavam na marca do pênalti,
esse aqui vai ser excluído, isso aqui não serve mais para nada. Daí quando já estava na marca do pênalti para chutar o cara para fora, o apóstolo Hélio chegava e falava assim: eu quero esse aqui, eu cuido. Isso não aconteceu uma, isso não aconteceu duas, isso não aconteceu três, aconteceu várias vezes. E eu não vou te falar a maioria, mas todos eles, depois de um tempo de cuidado, ainda saíram falando mal. Eu nunca vi ele abrir a boca para se justificar. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, do meu convívio, porque além de meu pai espiritual, é meu sogro, do que é misericórdia, do que é ver nas pessoas o que ninguém vê, do que é olhar para você e todo mundo fala: esse cara é uma tranqueira. Ele fala assim: não, esse cara na mão de Deus é algo tremendo. Você sabe o que é ter uma conferência nessa casa, com um cara hoje, a gente não se preocupa com isso, mas com um cara que atrai pessoas para vê-lo, como é o caso do Luiz Hermínio, e o cara ficar sentadinho no banco dele e não abrir a boca e falar uma coisa. Você viu o nome do apóstolo Hélio no congresso? Você viu o nome dele em algum folder? Você viu o rosto dele no Facebook? Eu tenho um exemplo vivo do que é misericórdia. E eu aprendi com ele que se você foi excluído pela religião, eu quero te dizer uma boa notícia: nessa casa tem espaço para a tua vida. Se você foi marcado, se você foi marcado por pessoas como marcam um gado, se você foi estigmatizado pelo teu passado ou pelo teu pecado, eu quero te dizer que você encontrou um povo que tem buscado viver a palavra, que você encontrou um povo que entende que no reino não existe isso, porque se no reino fosse assim, não havia oportunidade para Davi, porque se o reino fosse assim, Pedro estava fadado ao fracasso, assim como Judas, porque se o reino fosse taxação de pessoas que erraram, não havia chance para Moisés. Mas infelizmente hoje, as maiores marcas que os cristãos trazem de dentro da igreja, por pessoas que não entendem o que é reino de Deus. Eu desafio qualquer pessoa dessa casa a levantar a mão e falar: não recebi misericórdia nesse lugar, não recebi honra nesse lugar. Quem edifica em um reino, edifica para um rei. E se eu edifico para um rei, não importa a minha opinião, importa a dele. E se ele fala que todos que vier a ele, de maneira alguma ele lança fora, eu, nem você temos direito de excluir ninguém dessa história. Ninguém. E eu não devo atrapalhar quem está edificando. Eu nunca vi na minha vida tanta gente crítica como nos dias atuais. Tanta falta de misericórdia, tanto legalismo, tanto juízo para tratar as pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo corpo. Sabe quem mais bate na igreja nos dias de hoje? A igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, do 23 ao 35. É um texto que todos nós conhecemos, mas eu creio que nessa tarde o Espírito Santo quer extrair algo dessa mensagem para as nossas vidas. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão,
soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, grifa na sua Bíblia essa palavra conservo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto da palavra está nos dando um padrão de relacionamento no reino de Deus. Um padrão para nós nos relacionarmos dentro do reino um com os outros. A palavra conservo no original é sundoulo. Essa palavra sundoulo significa aquele que é servo juntamente com outros e juntos servem ao mesmo mestre. Preste atenção, eu vou repetir isso a você. A palavra sundoulo, que traduzida ao português é conservo, diz respeito a um servo que juntamente com outro servem ao mesmo mestre. Sabe do que está falando esse texto, meu irmão? Está falando da igreja, de alguém que serve ao mesmo Senhor. Quantos aqui servem ao mesmo Senhor que eu? E daí o Senhor vem e me perdoa da minha dívida. E eu não saio fora da igreja, eu não vou no mundo. Não, eu pego um conservo, uma pessoa que serve ao mesmo Senhor que eu, e não tem a capacidade de perdoar o seu erro, não tem capacidade de perdoar o seu passado, não tem capacidade de perdoar a sua história. Esse tipo de pessoa que age dessa forma, diz a palavra, que é lançado na mão dos atormentadores. Sabe por que tem muito pastor atormentado? Porque não sabe entender o que é reino de Deus e julga as pessoas por um pecado que já foi perdoado. É a culpa do nosso conceito religioso de classificar pecado igual time de futebol. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Ah, esse pecado é da série A. Não, esse pecadinho aqui é da série B3. A gente classifica pecado igual time de futebol. O quê? O cara está em adultério? Ah, esse cara está na série A dos pecados. Nunca mais pode pregar numa igreja. Não, o cara mentiu. Não, isso daí é da série B2. Pode tocar o ministério, meu irmão. Ora lá, pede perdão e segue a vida. É uma hipocrisia. Eu quero te falar uma coisa. O meu pecado e o teu pecado já foram resolvidos na cruz. Deus não tem problema com pecado. Deus não tem problema com pecado. O que Ele precisa é de uma igreja madura que entende que o pecado já foi resolvido. E eu não estou fazendo apologia a pecado aqui. Deus sabe, aqueles que caminham comigo, como a gente bate forte no assunto santidade. Eu não estou defendendo o pecado não, mas eu estou falando que se esse acidente acontecer sobre a tua vida, tem solução. E essa solução não sou eu que dou, não é o apóstolo Hélio que dá, não é qualquer ministro do evangelho que dá, foi dada por Jesus na cruz. Agora, se você não entende isso, você se transformou numa noiva velha, há 2000 anos esperando o seu noivo chegar num cavalo branco. A fila andou, meu irmão. Enquanto você está esperando o seu noivo, a gente já está casado há muito tempo, a gente já está tendo intimidade há muito tempo.
Por que ficar preocupando agora se Jesus volta hoje ou amanhã? Por que essa mensagem de fim dos dias, últimos dias, arrebatamento? Meu irmão, isso é mensagem de crente carnal. Eu sei que eu vou ouvir por causa disso, mas não é uma heresia. Porque aquele que vive com o Espírito Santo não está preocupado se é hoje ou se é amanhã. Eu sempre falei isso. Se eu caminho com Ele, se eu tenho comunhão com Ele, se eu tenho intimidade com Ele, eu vivo com Ele na santidade como se Ele voltasse hoje, mas eu trabalho para Ele como se Ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Isso não é um problema na minha vida, isso é uma mensagem para manipular pessoas, para aprisionar pelo medo, para controlar pela culpa. Você não vai para o céu, hein? Meu irmão, eu não estou preocupado em ir para o céu, porque eu fui gerado no céu e Deus me enviou para a terra. Agora eu vou ficar clamando: Senhor, me leva de volta. Não, tem uma obra a ser feita, tem um reino a ser implantado, tem uma sociedade a ser transformada. Eu quero é ficar aqui para a briga. Igreja, pessoas que pensam que estão caminhando em liberdade, confundem o foco do Evangelho. O foco do Evangelho não é salvação. O foco do Evangelho é reino, transformação, restauração da terra. E a gente só restaura a terra quando a gente restaura pessoas. E só restauramos pessoas quando restauramos visão de pai nos filhos. O maior problema das pessoas hoje é a identidade. O maior problema das pessoas hoje é a falta de paternidade. Porque o primeiro referencial de Deus que você tem na tua vida é teu pai. E como nós vivemos uma geração onde os nossos pais, por causa de uma falsa liberdade e de imoralidade que veio nas gerações anteriores, nossos pais não souberam ser pais. Quantas pessoas aqui não tiveram um referencial correto, bom, preciso de paternidade? Eu já falei sobre isso uma vez. O projeto de Deus original é que todo pai natural seja pai espiritual. Hoje nós temos que cumprir um papel de paternidade espiritual, porque de alguma maneira o teu pai natural falhou. Na vida do meu filho, do Caio e da Bruna, eles têm pai natural e pai espiritual na mesma pessoa. Agora nós somos chamados para restaurar algo que se perdeu. E por isso nos levantamos como paternidade para ativar sobre a tua vida aquilo que de alguma forma foi transformado em marca, em ferida no teu passado. Um povo livre não é um povo que sai andando a cavalo e fumando cigarro na propaganda da Marlboro. Um povo livre não é aquilo que faz o que dá na telha. Não, ninguém manda em mim, eu sou livre. Você é mais escravo do que você imagina, meu irmão. O povo livre não é o povo que faz diferente. Eu sou de uma tribo, aqui sou diferente. Eu sou da tribo dos tatuados. Eu sou da tribo dos alargadores. Eu sou da tribo punk. Eu sou da tribo rock and roll. Eu sou da tribo jogador de futebol. Não é, ô Tom? A tribo jogador de futebol tem todo um estilinho, jeito de falar, corte de cabelo. Vê, jogador de futebol é tudo igual. Eu acho que eles vão no mesmo barbeiro, ou cabeleireiro, sei lá o quê. Todo mundo agora com aquela faixinha aqui, ó. Um povo livre não é o que faz o que quer, nem o que faz para uma tribo. O povo livre é aquele que faz o que é certo. Quando você faz o que é certo, quando você faz o que é a vontade de Deus e o propósito de Deus para a tua vida, você é livre. Você não é escravo de nada que possa te impedir de cumprir um propósito. Daí você é livre. E sabe como que você pode fazer para ser livre no dia de hoje ou nesses dias? Quantos aqui se sentem ainda presos com alguma coisa? Eu não consigo fluir, tem algo que me atrapalha, tem algo que me prende. Pode ser o mundo, pode ser a realidade de lidar com essas duas dimensões, que eu tenho falado sobre isso há algum tempo. A dimensão espiritual e a dimensão terrena, o céu e a terra, como esses conflitos que às vezes são gerados na nossa vida. É o cara que é pastor na igreja, quer ser pastor em casa. O Luiz Hermínio também já falou sobre isso. Mas eu não sei o que te prende. Eu não sei o que te atrapalha. Eu sei a solução para que você possa ser livre. É de fato você perder tudo. Enquanto você não perder tudo, enquanto você achar que você tem coisa a perder, você vai se sentir preso. Quando você perder tudo,
É uma mensagem tremenda. Eu tenho certeza que no apelo de hoje vai lotar aqui à frente. Quantos estão dispostos a perder tudo na sua vida? Vai encher de gente aqui, eu conheço vocês, estou vendo o semblante de cada um de vocês. Vocês estão me fulminando com os olhos. Quantos de nós estamos de fato dispostos a perder tudo? Qual foi a mensagem de Jesus para aquele jovem rico? Olha para quem está do teu lado e fala assim: é tudo ou nada, meu irmão. Pegou, agora fala para quem está do outro lado, pegou para o teu lado agora. É tudo ou nada, meu irmão. E a gente só pode fazer o que é certo, a gente só pode se dar por inteiro, se a gente conhecer qual é a verdade presente de Deus, e discernirmos o nosso papel nessa geração, entender que a história não começa em mim, ela começou antes de mim, ela vai terminar depois de mim. Se eu não entrar nessa história e não me conectar exatamente com o meu papel nesse momento, eu não vou entender qual é o propósito de Deus para a minha vida nessa geração. Não começa em mim, não termina em mim. Por que eu vou construir um império pessoal? Por que eu vou construir a igreja apostólica Cristiano Miranda? E põe a minha foto nas placas, nos cartazes, na entrada da igreja, que nem tem a foto do Saddam Hussein lá no Iraque. Quem faz isso é imperador que oprime povo. A foto do cara tem que estar em todo lugar para mostrar quem manda. Se nós cantamos, importa que ele cresça ou diminua, isso tem que ser verdade na nossa vida. Há séculos, a igreja segue falando que nós estamos nos últimos dias. Tem alguma coisa errada com a nossa mensagem. Quem errou? Quem está errando? Os que vieram antes de nós? Será que nós estamos errando hoje de novo? Nós não entendemos o que são últimos dias. Nós não entendemos quando o Senhor fala na sua palavra a respeito de últimos dias. Essa é uma mensagem escapista daqueles que creem que a terra já está na mão do anticristo, então é melhor que a gente vá embora. Não. Se a palavra de Deus diz que seria como nos dias de Noé, não foram retirados os justos da terra, foram arrancados os ímpios da terra, e os justos continuaram. Eu vou governar sobre a terra, e eu vou governar com uma geração que tem uma mentalidade de reino e está pronta para transformar a história. Se você faz parte dessa geração, levante a sua mão e adore ao Senhor nessa hora. Aleluia! Oh! Eu me lembro quando eu me converti que falavam assim para mim: olha, para a faculdade, Deus tem um chamado na tua vida, vai ser pastor tempo integral, que é outra palavra que a religião criou. Eu sou apóstolo tempo integral, vivo integralmente o evangelho no meu trabalho, na minha casa e quando estou na igreja. Se nós queremos de fato transformar a terra, a gente tem que romper com essa visão escapista, de fuga, de medo, porque a visão do reino se opõe à visão de fuga. A base do reino é governo e transformação, e a base do escapismo é deixa tudo aí que já está tudo ferrado mesmo. Se você está nessa conferência, você precisa entender primeiro o tema dela. Viver o reino e transformar a terra tem que transformar a tua maneira de pensar. Se quando as coisas começam a apertar, você fala assim: graças a Deus que Jesus está voltando e você é arrebatado, e tudo isso vai ficar aí por ti. Ou você rompe com essa cultura, ou você nunca vai ter empenho para produzir transformação na sua vida. Se você não crê que a terra vai ser restaurada, para que você vai se esforçar? Para que você vai colocar a sua cara para bater? Não, é melhor continuar pensando assim mesmo, vamos embora. O último que sair apaga a luz. Uma visão religiosa. E estes pensamentos se repetem como ciclos ao longo da história. Basta que se intensifique a maldade, basta que as crises aconteçam, basta que as pessoas comecem de alguma maneira a desejar mais o céu, que volta a mensagem sobre isso, porque é uma maneira de manipular pessoas.
Nós não estamos aqui para manipular suas emoções, nós estamos aqui para te trazer uma verdade presente, e a verdade de Deus para essa geração é: nós vamos transformar a história, nós vamos transformar essa terra. A igreja foi chamada para governar, a igreja foi chamada para governo. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, repita comigo, para todo o sempre. Em todas as gerações, para todo o sempre. Sabe o que essa palavra todo o sempre é no original? Aion. Sabe o que significa aion? Dias sem fim. Deus criou a terra para ser um ambiente onde a sua glória habite por dias sem fim. A terra é eterna, a terra não será destruída. A terra foi criada como uma atmosfera para que o homem pudesse governar e manifestar o céu na terra. Deus não criou a terra para destruir, para levar você de volta para o céu. Deus criou a terra para que Ele pudesse manifestar a sua glória através do homem nesse ambiente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Deus não criou a igreja para um período da história. Deus criou a igreja para governar sobre a terra por dias sem fim. Quando nós vivemos o reino, nós não vivemos como noiva, como esposa. Não se espera por um dia para encontrar o noivo, porque já se vive com ele. Não fica se debatendo por intimidade, como quem busca uma migalha que está caindo da mesa. Não se busca por uma visitação. Ai, Deus me visitou no culto. Meu irmão, se Deus te visitou, eu tenho uma má notícia. Deus só visita lugares onde Ele não mora. Se você é habitação, Ele não visita, Ele habita dentro de você. Sabe por quê? Sabe por que eu não sei você? Mas eu sou casa, eu não sou motel. Ele habita em mim, Ele não vem passar tempo na minha presença. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 23 ao 32. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Veja que esse texto é uma analogia, uma comparação do relacionamento de Cristo com a igreja. E qual que é a base da comparação? É noivo e noiva? É noivo e noiva? O que está na tua Bíblia, meu irmão? Lê aí. A comparação do relacionamento de Cristo com a igreja é a comparação do relacionamento de um homem com a sua esposa, do marido e sua mulher. Como Cristo é cabeça sobre a minha vida como igreja, da mesma forma, eu sou cabeça num relacionamento com a minha esposa. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para se apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe o que eu vejo aqui? Um Cristo que já se casou, que já se apropriou, que já possuiu a sua esposa, e agora ele segue num processo de convívio diário com ela, até que ele apresente um dia ela ao Pai. Essa é minha esposa, sem mácula, sem ruga. É esse processo que nós vivemos. Eu me lembro, quando eu me casei com a Leila, nós estamos casados há 15 anos, e como nós éramos há 15 anos atrás, e como nós somos hoje. O convívio vai fazendo que um vá se fundindo ao outro, de maneira que às vezes eu vejo coisas da Leila em mim, às vezes vejo coisas de mim na Leila, porque nós nos tornamos um só, e esse é o projeto de Deus para o homem. Esse é o projeto de Deus com o homem, que o homem se case com Cristo, de maneira que jamais você olhe para as nossas vidas e fale assim: caramba, é Ele ou é o Senhor? Quem que está caminhando ali? É porque é assim que Deus projetou. Eles serão luz das nações. A palavra de Deus que diz que nós hoje somos sal na terra. Sabe por quê? Porque o sal já penetrou na nossa vida. Se você não está salgado ainda, é porque você não teve
uma experiência de intimidade. Se a tua vida é insípida, se a tua vida não tem sabor, é porque você continua caminhando como noiva, meu irmão. Noiva, dá uma chapadinha num culto, um arrepiozinho no outro, frequenta a igreja de domingo a domingo, mas não muda, porque não tem convívio, porque não anda junto, porque não tem intimidade, porque não é transformado. Continua imaturo, continua criança, continua cheio de mágoa e rancor, continua julgando as pessoas, continua torcendo para ver a vida de um cara que fez alguma coisa errada dar errado, para falar, falei? Não queria falar isso, meu irmão, mas é uma hipocrisia. Pessoas que são hipócritas, falam de um evangelho de amor, mas desejam o mal, sim. Desejam ver o fracasso de outras pessoas, sim. Desejam que o ministério de fulano de tal não dê certo, sim, para poder bater no peito e falar, eu falei. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não nos colocou como juiz sobre a face da terra. Eu não tenho direito de julgar a vida de ninguém. Eu, como igreja apostólica, eu sou fundamento para restaurar pessoas e não para julgar pessoas. Se eu vivo o reino, eu produzo justiça e não juízo. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, nesse texto aqui tem algo especial. Eu já li esse texto milhões de vezes, mas nesse dia eu estava preparando a palavra, e eu achei interessante uma coisa que o Luiz disse, porque é exatamente o jeito que Deus faz comigo. Eu não vou preparar a palavra para ministrar na palavra, eu vou buscar nele e ele me fala a palavra. Todas as vezes que eu busco uma palavra é assim, primeiro ele me dá uma frase, primeiro ele me dá uma inspiração, e depois eu só vou consultar o que ele falou. E nesse dia Deus me fez ir a esse texto e me saltou aos olhos a palavra, nunca vos conheci. Repita comigo, conheci. Esse texto fala novamente que nem todos poderão viver o reino de Deus, amém? Amém? A palavra conhecer aqui usada por Jesus é a palavra ginosco no original. Sabe o que significa essa palavra ginosco? Olha para quem está ao teu lado, você sabe o que é ginosco? É uma expressão judaica para definir relação sexual. Ginosco é uma expressão judaica para definir relação sexual. Vai ter um dia que nós todos vamos comparecer diante do Senhor. E nesse dia vai chegar um povo falando assim, Senhor, nós somos a noiva, noiva linda, expulsei demônios no seu nome, curei no teu nome. E Jesus vai ver o quê? Você expulsou demônio no meu nome, curou no meu nome, preguei nas nações no teu nome, que tremendo, mas eu não te conheci, porque você é noiva, eu não tive relação contigo, eu não tive intimidade contigo. O reino não é para noiva, o reino é para a esposa, que já teve relação de intimidade com o seu esposo. Às vezes a gente olha essa expressão e fala assim, eu não os conheci, e a gente pensa que Deus está falando assim, não, vocês fizeram tudo tão errado, que eu nem me lembro de vocês. Não, Deus está falando, eu não tive relação de intimidade com você, eu não fui teu esposo, você me tratou como aquele noivo, como esse meu amigo que fica enrolando a mulher para se casar há 10 anos. É assim que muitas pessoas vivem dentro da igreja, vão empurrando as coisas com a barriga, vão enrolando a Deus, porque não querem compromisso, querem caminhar pensando com mente de noiva. Desfruta daquilo que um casamento pode estar sem ter pacto e sem ter aliança, porque pacto e aliança exigem responsabilidade, porque pacto e aliança exigem que você se dê por inteiro. Oh!
Você está aqui, meu irmão? Você imagina, se eu fosse me casar com a Leila e falar assim: olha, deixa eu fazer um contrato com você aqui. Antes da gente se casar, nem tudo que é meu é teu. Eu não vou me entregar por inteiro. Comunhão de separação total de bens. Nem tudo que é meu é teu. E outra coisa, eu quero poder sair na rua e continuar olhando para mulheres. Eu quero poder chegar na minha casa à noite quando eu voltar do culto, e a hora que você estiver dormindo e ninguém estiver vendo, eu entrar na internet e poder ver uns vídeos de pornografia. Eu quero poder entrar no banheiro e me masturbar sem culpa. Eu quero continuar tendo uma vida do meu jeito. Dá para se casar desse jeito? Se um homem chegasse para você, mulher, e colocasse essas condições, você se casaria? E tem um povo que acha que vive como igreja, mas anda dessa forma. Se relaciona como noiva, porque é mais confortável. Continua na pornografia. Continua sem se entregar por inteiro. Tem arrepio quando fala de oferta. E a hora que eu falei que você tem que dar tudo, você quis me bater. Porque você está confortável na posição de noiva. Agora quando é esposa, meu irmão, quando eu entro numa batalha, quando o meu nome está sendo xingado, a Leila está do meu lado o tempo inteiro. Ela sabe que se algo acontece comigo, acontece com ela, assim como eu sei que se algo acontece com ela, acontece comigo, porque nós somos um. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu só estou de pé hoje porque eu tenho uma esposa e não tenho uma noiva. Porque eu tenho alguém que me sustenta em oração. Porque eu tenho alguém que mesmo nos dias maus está sorrindo dentro de casa. Porque eu sei que tem alguém que produz alegria e intercede pela minha vida. Porque eu tenho alguém que entendeu o que é ser uma esposa. Se nós não entendemos o que é ser esposa no dia de hoje, Deus um dia vai nos olhar e vai falar: eu não te conheci, porque você não me permitiu ter relação de intimidade contigo. Você me enrolou por 10 anos, igual o amigo do apóstolo Cristiano. Ele vai te falar isso. Essa palavra ginosco é a mesma palavra que a Bíblia usa para falar que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Depois ele conheceu ela. Oi, muito prazer, eu sou José. Essa palavra quer dizer que até o momento que Jesus nasceu, José não teve relação com ela. Mas depois do casamento ele sim teve relação. É a palavra usada para essa relação de intimidade, essa relação sexual, é a palavra ginosco. Ou seja, meu irmão, não há como viver no reino sem ser conhecido, sem ter intimidade, sem receber semente dentro do teu ventre espiritual. Enquanto alguns seguem esperando a sua volta, outros seguem usufruindo da intimidade. Enquanto uns esperam para ir embora, outros estão trabalhando para que ele possa se alegrar com o resultado do trabalho. Para essa igreja que vive o reino, não importa, já está com ele, meu irmão. Olha para quem está ao teu lado e fala: você tem que mudar a tua cultura. O evangelho não dá para ser um pouco do teu jeito e um pouco do jeito dele. É tudo do jeito dele. O evangelho é o local onde você perde a tua vontade para viver a dele. E eu quero te dar uma boa notícia. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Eu contei para vocês ontem no momento de oferta que a semana passada eu estava ministrando uma palavra com o grupo de adoração sobre entrega. Em cima daquela canção que diz: eu me dou por inteiro para te ter por completo. E daí chegou a noite e Deus falou assim: agora é contigo, vamos lá. O que te resta? Olha para quem está do teu lado e fala assim: é tempo de queimar as pontes. Deus escolheu esses dias
Preste atenção aqui. Deus quer falar com você. Quero falar para você também que está me assistindo agora ao vivo, que ficou com preguiça de vir à tarde para vir só à noite, não tem problema. Deus vai te pegar aí na sua casa também, não tem jeito de você escapar. Não adianta ir para a cozinha, fica aí. E mesmo você que vai ver essa palavra depois no DVD, você vai comprar o DVD do congresso para ver o Luiz Hermínio e vai estar essa no meio aí. E vai chegar na sua vida. Eu quero te falar uma coisa, que esses dias Deus escolheu para destruir da tua vida o plano B. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, Deus está destruindo o plano B da tua vida. No reino não tem plano B, meu irmão. Você vai andando e a ponte vai se queimando atrás, não dá para voltar, não dá para olhar para trás, não dá para retornar. Parabéns, não é fácil semear numa palavra dessa. Tem que ser muito, eu ia falar cabra macho, mas espiritualmente. Para semear numa palavra dessa, tem que ser profeta. Deus escolheu esses dias para destruir seu plano B. O que você olha na tua vida como opção? Você sabe que Deus está falando com você. Ai, se Deus falhar, meu irmão, se Deus falhar, eu corro para cá. Meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Essa noite o apelo essa noite não, ainda é tarde. Essa tarde o apelo é bem tranquilo. Eu queria saber as pessoas que estão dispostas a acabar com essa vida sem compromisso, para entrar num relacionamento de esposa, e para isso vai ser necessário você destruir da tua vida todo o plano B. Vai ser necessário você queimar as pontes, de maneira que na tua vida caminhar com Cristo seja um caminho sem volta. Não tem como recuar, não tem como olhar para o lado, não tem como olhar para trás. Deus nos trouxe nesses dias para levantar uma geração de tudo ou nada. Se levante, por favor. Se você entende que Deus falou contigo nessa tarde, tem coragem, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Sabe por que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Essa palavra vai vir sobre a tua vida com outro entendimento a partir de hoje. Qual é o verdadeiro amor? Você só pode experimentar verdadeiro amor se você se casar com ele. E quando você se casa com ele, todo medo vai embora. E eu quero fazer uma analogia nesse momento de uma situação bem pessoal. Mas eu quero expor isso para vocês, não por vaidade, não por orgulho, mas para que vocês compreendam. Eu não tenho dificuldade nenhuma em expor a minha vida, porque eu prego com ela. Se eu tiver um dia que subir no altar e deixar minha vida de lado para pregar, eu rasgo a minha Bíblia, eu quebro o meu iPad. Ou eu prego com a minha vida ou eu não prego. E quando eu prego com a minha vida, eu tenho que pregar com meus problemas e com meus acertos, com as minhas vitórias e com as minhas derrotas. Em todas elas eu tenho que continuar dando fruto. E eu tenho ouvido algumas coisas da Leila esses dias, e eu queria mais uma vez honrar ela, que tem sido impactante para um marido ouvir. Em dias de perda, em dias de dificuldade, em dias de deserto, ela fala para mim assim: amor, eu não me sinto insegura nenhum dia. Eu não me sinto triste nenhum dia. Eu não tenho preocupação nenhum dia. Porque eu tenho segurança no teu relacionamento com Deus. Eu não tenho medo.
E vou dizer mais uma coisa que é segredo só entre eu e vocês, e alguns que estão assistindo ali. Ela fala assim: nesses dias difíceis, tem sido os dias tão felizes na minha vida, porque a gente teve que vender um carro, e agora eu ando com você em um carro só para baixo e para cima, e daí eu tenho tempo para falar com você o dia inteiro, e você me ouve. Eu falei: amor, fala baixo, não deixa os outros ouvir que no meio dessa crise a gente está feliz, senão vão pensar que eu não estou nem aí com meus problemas. E quando eu vejo ela me dizer isso, eu entendo que a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você decidir sair desse relacionamento de noiva e se casar com ele, eu quero te falar uma coisa do fundo do coração: nunca mais você vai saber o que é ter medo de algo na sua vida. O couro vai engrossando de uma forma, meu irmão, sua casca vai ficando grossa de um jeito, que quando o inferno se levanta e fala: eu vou destruir sua vida, você dá risada e fala assim: meu irmão, agora o bicho vai pegar e para o teu lado. Você quer arrancar as coisas de mim? Eu vou ofertar primeiro. Você quer tirar de mim? O que você quer tirar de mim? Meu carro? Eu oferto meu carro no altar. Na minha vida você não toca. Deus vai te revestindo de uma autoridade em dias de crise, porque nós aprendemos a confiar no amor. O amor que só um relacionamento de esposa e esposo podem produzir. Enquanto você é noiva, eu quero te dizer uma coisa: existe muita possibilidade de depois do casamento você ter uma surpresa ruim, porque noivo e noiva tem um montão de coisa que a gente não manifesta nesse relacionamento, mas depois que você está casado e conhece o caráter de quem é o teu esposo, não tem o que temer, meu irmão. Não tem tempo ruim, não tem dia mal. Se eu estou com ele, se ele habita em mim, se ele faz parte da minha casa, eu vou temer o quê? Agora, sabe o que é duro para um esposo? É perceber que a esposa não tem segurança nele. Quantos maridos, quantos homens estão aqui, são pais de família, ou têm sua casa para sustentar e já passaram dias difíceis na sua vida? Levanta a sua mão. É frustrante ou não é a sensação de às vezes você não conseguir suprir a tua casa? Agora, pior do que essa frustração é você ver sua esposa insegura com você. E o que a gente vai fazer? Se você não fizer, então eu vou passar na frente e eu vou fazer. Você não faz nada, você não está vendo. Cara, é uma goteira contínua na cabeça do marido, uma esposa rixosa, que diz a palavra. E muitos de nós, como igreja, temos nos comportado assim com o nosso Senhor. Você não está vendo, Senhor, a minha aflição? Confia nele, meu irmão. Confia nele. Ele está cuidando da tua vida. Ele conhece cada uma das tuas necessidades. E as minhas, eu tenho certeza que ele conhece, porque são muitas. Mas eu estou seguro nele. Eu estou seguro nele. Eu estou seguro nele. Eu tenho a certeza daquilo que ele vai fazer na minha vida. Eu aprendi a depender dele. E hoje eu posso te dizer que eu sei o que é me dar por inteiro. Eu sei o que é ter ele como tudo. Eu não tenho mais plano B. Estou que nem Daniel na cova. Se ele quiser me livrar, ele livra, senão eu morro com ele. Feche os teus olhos. Você precisa fazer essa oração. Senhor, se o Senhor quiser me livrar, livra, senão eu estou disposto a morrer. Estou disposto a morrer pela restauração dessa terra, pela transformação da história, para ver Taubaté ser estabelecida como uma terra de adoradores, para ver minha cidade transformada. Eu estou disposto a dar meus recursos financeiros, a dar minha vida no altar. Eu estou disposto a investir tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero nessa tarde queimar as pontes que me fazem às vezes olhar para trás e falar: se não der certo aqui eu recuo. Você sabe quais são essas pontes? Às vezes é uma pessoa que tem sempre o apoio financeiro do pai ou do avô. Se a coisa apertar aqui, eu corro para lá.
Queime as pontes nessa tarde. Queime as pontes e aprenda a depender dele. Se eu não conseguir pagar isso, eu pego e faço outro empréstimo no banco. E daí você vai virando uma bola de neve. Confia nele. Deixa ele agir. Dá tempo para ele fazer. Confia nele. Se alegra com ele. A maior prova de amor que eu tive da minha esposa na minha vida não foi no dia que ela disse sim. Foram nos dias de dificuldade que ela consegue sorrir e falar assim: eu confio no teu relacionamento com Deus. Se você está vivendo dias ruins, é um momento especial para você construir uma noite de núpcias com o Senhor. Vamos restaurar aqui a nossa aliança, Senhor. Eu quero te dizer que eu me alegro em Ti, que eu me deleito na Tua presença, que eu tenho prazer em estar na Tua presença. Queima o plano B, ou melhor, queima a ponte e destrói o plano B. Feche os teus olhos. Eu posso até orar por você, mas essa é uma decisão pessoal. Você tem que falar. Você tem que dizer. Você tem que sair dessa superficialidade, desse comodismo de ser noivo. Você tem que transformar a sua mente. Fale com o Senhor. Se lance aos seus pés. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Senhor, nessa tarde, nós queremos como esposa, nos sentir seguros no Teu amor. Nós queremos olhar nos Teus olhos, Senhor, porque quando nós olhamos nos Teus olhos, nós somos cheios de confiança. Pai amado, eu sei que tem pessoas nessa tarde que precisam tirar os seus olhos dos problemas, tem que tirar os seus olhos da opinião das outras pessoas. Tem pessoas que foram marcadas, estigmatizadas pela religião. E basta que você consiga, meu amado, olhar nos olhos dele e ver que ele continua acreditando em você. E ver que ele continua te amando. Se houve chance para Gideão, mesmo medroso, com espírito de miséria. Se houve chance para Elias, que também estava louco para ir para o céu, porque não aguentava mais a perseguição da terra. Se houve chance para Davi, que foi assassino e adúltero. Se houve chance para Moisés, que de rei do Egito se tornou fugitivo por medo. Que houve chance para José, que de presidiário se transformou em governante. Se houve chance para Pedro, de alguém que negou o Senhor e se transformou num apóstolo. Se houve chance para esses homens, há chance para mim e para você. O sangue derramado na cruz é poderoso para perdoar toda a classe de pecado, seja da série A, série B ou série C. Teu problema não é pecado, teu problema é relacionamento. Teu problema é sair dessa posição de noiva acomodada e se transformar numa esposa compromissada. É sair de uma noiva que não faz nada para uma esposa que tem um trabalho, uma obra a construir junto com o esposo. Eu não construo nada sozinho na minha vida.
Tem uma canção muito antiga, que é como se fosse uma canção de amor ao esposo. Ela diz assim: Senhor, formoso és, a tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Eu queria que você fizesse dessa canção. Não tem namoradinho que tem a música do namoro. Eu e a Leila tem uma música quando a gente namorava que marcou a nossa história. Marca uma nova história com Deus. Que essa canção possa ser sua declaração de amor nessa tarde. Fala: Senhor, eu quero me casar contigo. Acabou essa historinha de noiva, eu vou parar de enrolar. A gente vai pôr um anel no dedo, uma aliança. Vamos fazer um pacto definitivo. Esposo e esposa, casados para sempre. Vamos declarar isso ainda de olhos fechados, para que você possa prestar atenção em nada mais do que nele. E ao Senhor você vê através dos olhos da fé. Por isso é legal que você feche seus olhos naturais. Vamos adorar o Senhor, o nosso amado. Aleluia, aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que